queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais um Lado a Lado. Nesta quarentena, com o isolamento, a procura por cães e gatos para adoção cresceu muito. Afinal, a companhia de um animalzinho de estimação sempre ajuda a suportar a solidão. Mas há quem se preocupe com o destino desses pets assim que a pandemia da Covid-19 passar. Por isso mesmo, o assunto do nosso programa de hoje é adoção responsável com a veterinária Aline Mori dos Santos. Bem-vinda, Aline. Obrigada, Mina. Muito obrigada pelo convite. Vamos falar dos nossos queridos animaizinhos, então, Aline. Por que não é bom adotar um animalzinho assim no impulso? O que é preciso pensar, pesar antes de fazer essa adoção? Eu costumo dizer que a adoção é algo que você tem que pensar muito antes. Por quê? Porque hoje em dia, principalmente cães e gatos, eles estão vivendo muito mais do que viviam antigamente, vamos por assim dizer. A vida média de um cão hoje é no mínimo uns 15 anos. Tem uns que chegam a 18, 20 anos. Gatos, mais ainda, né? Hoje a média de vida de gato é 17, 18 anos. Eu já tive paciente com 20 anos na clínica. Então, assim, é algo que a gente precisa pensar que não é por pouco tempo, é a vida inteira deles. Então, isso é algo bem complicado. Outra coisa que eu falo que a gente tem que pensar quando for adotar é o estilo de vida da gente. Né? Hoje, com esse negócio da pandemia, tá todo mundo em casa, tranquilo. Mas e quando acabar? A sua vida vai voltar ao normal. Como é que era a sua rotina antes? Você tem que pensar se esse animal vai caber dentro da tua rotina antes. Né? Porque eu falo assim, hoje todo mundo, a maioria das pessoas conseguem trabalhar de casa, mas quando voltar para a empresa, eu saía de casa às 7 horas da manhã, saía da empresa, ia para academia, ia para fazer aula de não sei o que, chegava às 10 horas da noite em casa. E aí, esse animal vai ficar sozinho esse dia inteiro? O dia todo, É complicado, né? Então eu acho que é algo que a gente tem que pensar muito nisso, né? E outra coisa na hora de adotar é ver bem qual animal você vai trazer para tua casa, as características desse animal. Né? A raça, qual que é a personalidade, o perfil desse cachorro. Que nem eu falo, se você é uma pessoa super ativa, você não vai se dar bem com um cachorro dorminhoco. E o contrário também, se você é uma pessoa que é mais caseira, mais tranquila, não gosta de sair, não gosta de se mexer, vai pegar um cachorro super agitado, também não vai dar muito certo. Então essas coisas que eu acho que a gente tem que pensar muito antes de pensar em adoção, né? E outra coisa que a gente fala é de todo mundo que está participando desse processo de adoção ser favorável a adotar um animal. A família. A família, exatamente. Né? Porque não adianta um quer, dois não quer, e aí traz para dentro, e isso ao invés de causar uma harmonia, que normalmente é o que acontece, de trazer uma felicidade maior para dentro de casa, pode gerar um problema mais sério aí. Né? Até porque o animalzinho vai ser um membro da família, um novo membro da família, né? É o que eu falo, hoje em dia cachorro não é mais aquele cachorro que fica no quintal, é o cachorro de dentro de casa, seja pequeno, médio ou grande. Eu, por exemplo, tenho uma dog alemã de 75 quilos que dorme dentro de casa comigo. Verdade. É a nossa filha, entendeu? Então, assim, a gente tem que... Hoje em dia não existe mais aquela coisa do cachorro, é o cão de guarda que fica no quintal. Não. Mesmo sendo um cão de guarda, ele tem outro tratamento hoje em dia, né? Eu falo, os cães são realmente membros da família. Eles entram em tudo, né? Tem que encaixar em tudo dentro da família da gente. E tem a questão também de um ou outro membro da família ter algum problema de saúde, tipo uma alergia, né? Ali isso precisa ser avaliado também. Porque às vezes no impulso você não pensa, você fala assim, eu quero, adoto. Aí, lembrei que eu sou alérgica, lembrei que eu tenho rinite, lembrei que eu tenho asma, que eu tenho bronquite, não vou poder ficar. Você causa outro problema, que você vai ter que ou passar esse animal para frente ou devolver para o abrigo, e aí fica complicado, né? Vai causar mais um trauma pro animalzinho, de repente ele já veio para tua casa, ele já tá feliz, adaptado, você vai causar um outro trauma devolvendo ele. Já foi abandonado uma vez, exatamente, não é? Pela segunda vez, né? Aí fica complicado, né? E isso a gente tem que pensar muito antes. Então é assim como um casamento, né, Aline, da família com o animalzinho, né? Exato. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Exatamente. A gente tem que pensar que junto com a adoção, principalmente se você adota um animal muito novo, ele vai
brincar demais, ele pode destruir imóvel, ele pode comer tapete, ele não sabe fazer as necessidades dele no lugar certo, você vai ter que ensinar. Então eu falo que é quase como ter um bebê novo em casa, né? E isso a gente fala de qualquer idade que você adote, né? Porque tem todo o período de adaptação que você vai ter que fazer ele se sentir parte da tua família, e até isso acontecer leva um tempo, e isso pode acontecer várias coisas aí no meio do caminho. Né? O nozinho precisa de atenção, né? De espaço também, né, Aline? O espaço é muito importante, né? Você tem que ter, no mínimo, espaço para ele ficar dentro de casa. E se você não tem, por exemplo, mora num apartamento que não tem uma varanda, que não tem um ambiente para ele, você tem que ter na cabeça que você tem que ter o tempo para descer e passear com ele 1, 2, 3 vezes ao dia, às vezes, né? Porque eles precisam fazer as atividades e as necessidades dele. E isso é importante também pensar. E segurança, né? E muita segurança. Do espaço que ele Exatamente. Fica. Né? Então, assim, se você mora em condomínio, se certificar que a tua casa tem cerca, que ele não vai escapar pra rua, né? Se você mora em apartamento, botar tela de proteção, principalmente com relação a gatos, né? Que eles acabam indo para beiral e pode cair. Então, isso é importante, sim. A segurança é extremamente importante também nesses casos. Então vai ter uns custos aí, né, Aline? Então é na riqueza e na pobreza também, tem que pensar nisso, não é? Outra coisa que é importantíssima a gente pensar na hora de adoção é assim, que o teu pet ele vai ter que entrar no orçamento da família. Porque tem um gasto mensal fixo e variável, porque esse mês ele pode estar doente, o mês que vem pode ser mês de vacina, e aí conforme vai precisando de alguma outra coisa, é banho, é tosa, né? Então isso tudo tem que ser colocado. A alimentação, né? Porque hoje em dia a gente sabe que por que os animais vivem mais? É tanto pelos cuidados e pela evolução da medicina veterinária, que consegue ajudar mais eles. Que evoluiu muito, né? Muito, muito. Graças a Deus. Eu falo que assim, a gente tá um pouco atrás da medicina humana, né? Tem muita coisa que a gente não consegue fazer ainda, mas a maioria de especializações, por exemplo, de especialidades, né? Ortopedista, oftalmo, odonto, oncologista, endocrinologista, tudo a gente tem dentro da veterinária. Esses pets estão muito chiques hoje em dia, não é? Chiques, eles merecem, né, menina? Eles merecem, né? Eu falo que o tanto de amor que eles nos dão de graça, eu acho que é o mínimo que a gente pode oferecer para eles, né? Então, assim, e isso tudo tem custo, né? Então, por conta disso, a gente consegue melhorar a qualidade de vida, e também o que eu estava falando é da alimentação, né? Hoje em dia, a gente tem rações super prêmios, rações cada vez mais adequadas, tanto para porte, quanto para raça, quanto para idade. Então, assim, isso ajuda muito a aumentar a longevidade deles, né? Então é um custo que tem que ser pesado aí também, né? Tem. Porque assim, a hora que começar a dar problema ou gerar muito custo, não vai poder botar o cachorrinho pra fora, né? Não, e nem deixar de cuidar. Porque hoje em dia já é até crime, né? Se você não cuidar, né? Os maus tratos tá aí, e existem hoje delegacias especializadas para maus tratos, então é importante a gente pensar tudo nisso, que você vai ter que fazer tudo certo do começo ao fim, né? Até possivelmente 20 anos, né, Aline? Exatamente. Ô, Aline, a maioria das instituições de adoção já oferecem o cãozinho castrado. Mas se ele não vier castrado, vai ter que gastar também com a castração, não é? Sim. Isso depende um pouco da idade também que você adota, né? Se você adota um filhotinho, dificilmente ele vai vir castrado. Mas eles já colocam normalmente nos contratos de adoção, que você tem que assinar e se responsabilizar, que você tenha a obrigatoriedade de fazer a castração, né? Então, assim, quando você adota um animal um pouco com mais idade, normalmente ele já vem castrado, ok, tudo bonitinho. Mas quando não vir, é importantíssimo que se faça a castração. Comente um pouquinho a importância da castração. Eu falo que a castração hoje ajuda muito a gente nessa longevidade também. Porque no caso das fêmeas, além de evitar a gravidez indesejável, né? Ela evita muitos problemas de saúde, como problemas de útero, de ovário, né? Infecção de útero, câncer de ovário, né? E isso, consequentemente, diminui a incidência de tumor de mama, né? Então, assim, não é simplesmente para não ter neném, né? Para evitar uma gravidez indesejável. Não, é para dar saúde. Um animal castrado, a chance é muito menor de desenvolver qualquer um desses tipos de problema, nos casos das fêmeas.
E dos machos, que ainda a gente tem muito preconceito, porque todo mundo fala, mas macho não precisa castrar. Quem tem que castrar é as fêmeas. Não, É um machismo até aí né? permanece, né? Muito pelo contrário, porque a maior incidência que a gente pega de problema de animal idoso é problema de próstata. Entendeu? Então, assim, se você não castrar, possivelmente esse macho idoso, ele vai ter um problema de próstata. Então, se você castrar o quanto antes, essa próstata, ela fica quietinha e acaba não podendo desenvolver um tumor, uma prostatite, uma infecção, uma inflamação, uma coisa mais séria, que daí vai dar problemas mais sérios lá pra frente também. E o animal castrado, ele fica mais tranquilo, Aline? Depende, ele tem uma tendência a ficar mais tranquilo no sentido, principalmente os machos, porque eles não vão mais atrás das fêmeas também, né? Então, assim, a fêmea não entra no cio, o macho também não perde o interesse, então eles teoricamente ficam mais tranquilos, tá? Mas não é uma cães e pra obrigatoriedade. gatos, né? Isso, exatamente. Os gatos a gente vê até um resultado mais efetivo mesmo, de ficar mais caseiro, de ficar mais dengoso, assim, o gato a gente vê mais. Ainda mais que o gato é mais saidinho, né? Sai mais pra fora da E casa. aí entra a importância de você castrar precocemente também, né? Quanto antes você castrar, melhor. Que eu falo assim, depois que aprendeu o caminho da rua, mesmo castrado, ele pode querer dar as suas voltinhas, né? Se você castrar o quanto antes, dificilmente ele vai ter interesse por sair passear por aí, principalmente os gatos. E falando de custo, né, Aline, dos custos que um pet traz e que a gente precisa aí avaliar antes de adotar, tem também a questão de que o envelhecimento do cãozinho, já que ele vai viver muito mais tempo, com esse envelhecimento também, eu imagino que os gastos vão só aumentando, né? Porque gasto e atenção, porque você vai ter que dar mais remédio, é isso mesmo? O que acontece? Eu falo, com o envelhecimento, eu costumo até falar para meus clientes que eles são meio parecidos com a gente, né? Então, conforme a idade vai chegando, a gente precisa fazer as manutenções, né? Então, os exames periódicos, os exames cardíacos, os exames de sangue, né? O ultrassom, para avaliar e poder manter a saúde deles. E com o tempo, é normal que a gente ache algum probleminha aqui ou ali. O que mais a gente pega realmente é problema cardíaco, né? Então, assim, aí o que a gente vai ter que fazer? Entrar com medicação de uso contínuo. Então, assim, é mais uma coisa para você se preocupar. Eu falo, eu vou viajar? Onde eu vou deixar? Quem vai medicar? Como que nós vamos fazer? Você entendeu? Então, tudo isso a gente tem que pensar na hora antes de adotar, né? Eu falo que não é nem na hora, é antes de adotar. Né? Então, assim, aí, tá tomando medicação de uso contínuo, é uma manutenção direta, você tem que estar mais atenta aos sintomas e aos sinais que ele vai apresentar. Então, você obrigatoriamente vai ter que ter um pouquinho mais de tempo com ele também, para poder avaliar e perceber essas coisas. Né? Então, e tudo isso envolve realmente, como você falou, custos, né? Não tem como. Então, o animal jovem que a gente gasta normalmente só com a vacina anual e vermífugo, o animal idoso, ele tem muito mais visitas ao veterinário do que um animal jovem. Porque é difícil a gente imaginar quando a gente pega aquela bolinha de pelo graciosinha, né? Imaginar que vai chegar o dia em que esse bebezinho, esse cãozinho filhotinho vai ficar idoso e vai precisar de muito mais atenção. Sim. E mais dedicação, mais custos, né? Sim. E até você, antes da gente gravar aqui a entrevista, você tava falando como é que é comer a carne, tem que roer o osso. A gente come a carne, depois tem que roer o osso, não tem jeito. Chegou no finalzinho, aí é que a gente tem que aguentar firme e forte aí, né? Porque eu falo, a vida inteira eles deram tudo de bom pra gente e no finalzinho a gente não pode abandonar, de forma nenhuma, né? Eu falo que é realmente como se fosse um cuidado a mais, é um idoso que você tem em casa realmente para cuidar, né? E o pior, eu falo que é o difícil pra gente, pra nossa mente entender isso, né, menina? Porque o que acontece, que nem você falou, vem aquela bolinha de pelo pequenininha, por mais que cresça, não sei o que, é sempre o nosso bebê, né? Então é um filho que não cresce, exatamente. É um filho que não cresce, ele tá ali, e é uma criança que depende de você, desde o primeiro dia que ela chega até o último dia que ela vai embora. Não tem jeito. Não é como os filhos da gente, que a gente são dependentes da gente até uma certa idade, depois cada um segue seu rumo. Eles não, né? Eles vão ser do começo ao fim dependente da gente. E realmente eles são nossos bebês do começo ao fim. Só que o fim é um idoso
né, que a gente Exigir um gostaria pouco que fosse um bebê. E Aline, existem algumas adaptações no ambiente que precisam ser feitas quando o cachorro, o cãozinho ou o gato fica muito idoso? Depende da necessidade de cada um, né? Então, assim, se você tem um cãozinho que ele para de enxergar, ele ficou cego por conta da idade, né? A recomendação que a gente faz, não mexa no ambiente onde ele vive, né? Por exemplo, móveis, essas coisas. Então, assim, porque ficando tudo no mesmo lugar, ele sabe se virar, ele vai pelo faro, ele sente onde estão todas as coisas. Comedouro, bebedouro, a caminha dele, não fique trocando de lugar, deixe sempre no mesmo lugarzinho que ele vai conseguir se achar e vai conseguir viver bem. Esses animais que não enxergam, às vezes a gente tem que pôr alguns protetores com espumas e tal, encantos, cantoneiras, essas coisas para não machucar, né? O animal quando para de andar, você tem hoje a opção de cadeira de rodas, né? Então tem todas essas adaptações que dá para ser feito, sim. E quais os problemas mais? Você já falou aí que é problema de coração, cegueira. Tem mais algum probleminha que costuma aparecer, que é mais frequente E os no problemas envelhecimento? ortopédicos, né? Principalmente em cães grandes, por exemplo, né? Que podem ter problemas de displasia coxofemoral, começam a ter dificuldade para andar, as artrites, artroses, problemas de coluna, isso é bastante comum com a idade também. Aline, a família pesou tudo isso que a gente falou até agora, né? Atenção que vai ter que dar, tempo, espaço, alimentação, custos e decidiu adotar. Quais instituições nós temos aqui na região e que você indicaria para a pessoa ir adotar, pegar um cãozinho para adotar ou um gato? Aqui na região a gente tem bastante ONG, né? Eu até prefiro nem citar o nome de algumas que eu posso ser injusta com outras, né? Mas hoje em dia a gente tem feirinhas em vários pontos da cidade. Aqui em Salto mesmo tem feirinha no cemitério, tem feirinha no posto. Tinha uma ONG que fazia uma feirinha no São Vicente, eu não sei agora por conta da pandemia se eles estão conseguindo fazer. Mas tudo isso a gente consegue jogar nas redes sociais, né, e consegue achar. Né? E são todas ONGs que são bacanas e que vão oferecer animais legais pra gente. Tá? Eu acho que assim, e a própria prefeitura também tem o setor de zoonoses, que eles têm um canil e eles têm animais para adoção também, né? Então, e às vezes eles até se conversam uns com os outros e tentam ajudar, né, para adotar. Eu acho que para adotar é fácil, conseguir um animalzinho é fácil, não é difícil não. O duro é escolher, né? O duro é escolher, porque tem bastante também, né? E existe uma parte burocrática aí na adoção? Isso aí varia também de instituição para instituição, né? As ONGs, normalmente eles fazem um contrato de adoção, onde você se responsabiliza pelo animal, né? Uma coisa que é importante também, que muitas ONGs hoje em dia, eu diria que acho que a maioria delas, eles já põem um microchip no animal adotado, então ele fica cadastrado com o microchip e tá lá cadastrado no teu nome. Se porventura você levar esse cachorro, der algum problema desses que a gente conversou, vou levar e vou soltar longe, soltou longe, e esse animal porventura volta para essa ONG, eles passam o leitor, veem que o animal era teu e foi achado longe e tal, não é uma possibilidade de perda, né? Se fugiu, coisa do tipo, você é responsabilizado por ele, inclusive judicialmente. Né? Então, por isso que é importante pensar antes de adotar, porque você está adotando uma vida, né? Eu falo, não é um vaso, não é uma planta, que também é uma vida, mas não é um brinquedo. Não é um brinquedo. Não é um copo descartável. Não é um né? copo descartável, exatamente. A gente tem que pensar muito antes de pegar, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Então, por isso que cada vez mais as ONGs, elas estão usando critérios bem específicos para poder te entregar um animal. Tem ONG que vai visitar a sua casa, verifica se você tem espaço suficiente para o animal que você quer adotar, né? Eles perguntam sua renda para ver se você realmente vai poder arcar com os custos que um animal dá, né? Para poder aí, depois de tudo isso, falar, não, tudo bem, você tá apto a levar, pode pegar o seu filhotinho aqui e levar para casa. Aline, você tem quanto tempo como veterinária? Eu tenho 20 anos de formado. E onde fica o seu consultório? Passa o endereço, rede social? O meu consultório é a Clínica Osso Duro, a gente fica na Avenida Dom Pedro II, 1439, no centro,
Salto? Aqui em Salto mesmo, né? E a gente tem rede social no Facebook, Instagram, como a Usudur Pet Shop. Muito bom. Aline, deixa um recadinho então para quem adotou, né, um cãozinho agora durante a pandemia, para que mantenha esse cãozinho bem tratado, bem cuidado dentro de casa. É isso aí. Eu acho assim, a gente tem que pensar em tudo isso que a gente conversou aqui. E apesar de parecer muito complicado, né, de você ter muitas coisas para pensar, a hora que você mal chega em casa, o amor é tão grande, a felicidade é tão grande e o bem que ele traz pra gente é tão grande que tudo isso se torna fácil. Então, assim, eu acho que vale muito a pena. Eu falo assim, que quem nunca teve ou faz muito tempo que não tem, a melhor coisa que acontece, que a gente pode fazer é adotar, né? E ainda mais agora em época de pandemia, que é como você disse, as pessoas estão tendo que ficar isoladas, tendo que ficar mais tempo em casa. E tem muitas pessoas que eu conheço que realmente, se não fossem os animais, já tinham entrado numa depressão, já estava precisando de ajuda médica, porque realmente não é fácil. A gente que, como eu, por exemplo, que estou trabalhando, estou tendo uma vida mais ou menos normal, né, indo para o consultório e voltando, já é difícil. Mas toda vez que a gente chega em casa, tem aquele rabo abanando, tem aquele miado, pedindo ração, pedindo comida, a gente esquece, alegre, né? a gente esquece de todos os problemas e a felicidade vem de graça, não tem como. Aline, muito obrigada por sua presença aqui no Lado a Lado e todas essas informações que você nos trouxe aqui hoje. Viu? Eu que agradeço, viu? Precisando, tamo aí. E obrigada a você que nos acompanha pela ITV, canal 24 ou 524 da NET ou pelo YouTube. A sua companhia é sempre muito importante para mim. Beijo no seu coração. Até sexta que vem.